Acho que o pessoal que tá ouvindo a gente quer saber de Ambipar também, né? Com certeza, eu acho que ninguém tá entendendo o que aconteceu pra esse papel sair de 9. É só o que se fala aqui nos comentários. 100 e alguma coisa? Foi isso, Elo? O que aconteceu? Ele bateu 115 ontem, explica um pouco essa história pra gente. O que aconteceu com o Ambipar. Eu consigo contar a história, entender. Tipo... Mas era assim, era uma vez, uma ação que todo mundo odiava e tava 9. E aí o controlador virou e falou assim, vou comprar mais um pouquinho. Fez uma recompra, o controlador comprou, isso foi até o 20. E aí apareceu um outro cara, que ninguém tem certeza de quem é, que é um fundo, né, Trustee. Tá com 15% da empresa, o papel tinha um short gigante, e aí compraram. E assim, e até por curiosidade, eu acho que a maioria de quem chegou aqui no 80, 90, 100 era aluno, assim. Porque no grupo dos alunos ainda tinha muita gente, tipo, o pessoal ontem, zerei, não aguentei, virei mão de alface. Mas assim, o que eu tenho, tá? Eu acho que eu posso dizer assim, a história por trás da história. Acho que a primeira parte da história é que eu acho que o Ambipar é um ativo único, tá? Então, eu obviamente, se ela tivesse subido junto com a carteira, eu teria conseguido segurar bem mais. Assim, ela subiu com a carteira caindo. O meu fundo era um dos piores fundos do Brasil no ano. Hoje ele está entre os melhores, ele está subindo quase, sei lá, uns 6, 7%. Então, assim, foi difícil segurar. Obviamente, eu desmontei a posição ao longo do processo todo. Eu falei que eu vou deixar um pouquinho, então... Acho que é cerca de 2% do fundo hoje, só para poder se bater lá 200, eu quero contar essa parte da história. Mas o que acontece é que você tem uma empresa que, assim, que se comunicou muito mal com o mercado, mas que operacionalmente é uma empresa excelente. E aí o que acontece é que, assim, você tem muita incerteza, para o bem e para o mal, tá? Mas você tem muita incerteza. Então, quanto que vai crescer a receita no ano que vem? Qualquer coisa entre 15% e 30%. Tipo, assim, mas peraí, entre 15% e 30% muda tudo. Então, o que acontece é que o payoff era muito alto, tá? Então, você tinha, assim, o valuation era qualquer coisa entre, digamos, o menor número do sell side, R$14 ou R$17 e R$120. Então, o meu número de zero a tudo era 120, quase que deu. Mas, assim... Então, e aí eu ia ficar com 1.000 ações, sei lá. Mas, assim, então o que acontece é... Só que existe esse número, assim. E, assim, nos últimos 2 anos eu fazia o valuation de Ambipar no curso, justamente para mostrar isso para os alunos. Porque o Excel aceita qualquer coisa, aceita. Mas você vai medindo as qualidades das premissas. Então, era uma empresa que os clientes delas são os melhores contratantes do Brasil. A legislação está caminhando para onde ela está indo. O market share dela é relativamente pequeno, num mercado que cresce rápido. Ela fez um monte de aquisição que pareceu uma maluquice, mas ela conseguiu criar uma plataforma, então ela virou uma empresa super robusta, com potencial de crescimento. Qualquer coisa que ela plugasse ali, explodia o crescimento. Então, assim, todos os vendedores de empresas correlatas queriam vender para eles, porque vende metade... E aí sai depois de 5 anos no mesmo valuation, mas uma empresa N vezes maior. N porque eu sou engenheira. Mas assim, então é uma empresa que, enquanto empresa, é fantástica. Entregas de ponta. Então, por exemplo, está sendo discutido que tipo de lei precisaria ter para que, no caso do evento de Porto Alegre, ali das chuvas, eles pudessem ter contratado. A Ambipar poderia ter entrado com força full. Então, força full é, gente, na situação que era, traz gente dos Estados Unidos, traz gente da Europa para conseguir, tipo, minimizar as perdas, e dava para ter sido, assim, bem melhor. Só que não tinha organização, estruturação para contratar. Então, eles fizeram alguma coisa voluntária, alguma coisa que empresas contrataram. Então, assim, potencialmente, a Ambipar é muitas vezes maior. Você vira e fala assim, vai acontecer? Possivelmente. Eu tinha como pôr isso no valuation? Não tinha. O que eu tinha? Eu tinha como saber que existia esse cenário. Então, foi por isso que eu acho que eu fui uma das poucas pessoas que conseguiu carregar. Obviamente, hoje penaliza, mas a cota do fundo, se eu peguei bem, não quero nem 1% hoje. Então, assim, penaliza, mas já não me mata. Eu consegui segurar mais ou menos, mas é isso, porque é uma empresa que tem muitas opcionalidades. Então, quando você olha Mercado Livre lá atrás, quando você olha Amazon lá atrás, você tinha esse monte de opcionalidade. Então, quando você mapeia as opcionalidades, fica um pouco mais fácil de segurar. Mas o que aconteceu? Não sei. Se eu soubesse, talvez eu não tivesse vendido nenhuma, né? A coisa que mais me deixa curioso nesse caso é como que o shorteador conseguiu
aguentar essa alta toda e com uma taxa totalmente desproporcional, né? A taxa chegou a 350% ao ano. Não, 499, e teve uma época que eu só doava por 499 um dia. Louco, assim, a perda que um shorteador está tendo hoje é um negócio assim que é descomunal, né? Então, essa é a questão que não apareceu ninguém ainda que tenha falado sobre isso ainda, mas enfim, alguém teve uma perda muito severa aí nesse meio tempo. E se você for pensar, por conceito, se você for pensar, acho que a ação está valendo hoje, ou estava valendo... 15 bi de real é 3 bilhões de dólares, assim. E aí, se você fizer outras contas, porque a conta do crédito de carbono é uma conta que é difícil para todo mundo fazer. Mas se você fizer conta e virar e falar assim, não, agora a Petrobras vai compensar todos os créditos de carbono dela. O equity da Petrobras vale 0, se ela tiver que compensar tudo. Então, o meu ponto é 3 bilhões de dólares para uma Shell tomar uma Ambipar não é um absurdo. Para uma Petrobras. Um contrato relevante. Então, assim, se ela vai compensar, não vai compensar, qual que é a opinião sobre o crédito? Tanto faz, eu quero saber, eu tô aqui no jogo de ganhar dinheiro, de fazer subir minha cota. Então, o que acontece? Na hora que você olha, tipo, esses 15 bilhões de dólares, chegou a ser 15 vezes, se você olhar do pior ponto para o maior ponto, tipo, tudo isso cabia dentro do, tipo, não é um absurdo 3 bilhões de dólares. Você está vendo negociações muito maiores por empresas que não têm a mesma tecnologia, não têm o mesmo know-how, que não têm a mesma capilaridade. Assim, a legislação que está saindo para cooperativa de catador... E assim, isso tem que sair, porque isso tem um impacto social gigante em gente que não tem uma empregabilidade decente. Isso vai sair legislação e a Ambipar tá voando. Ela fez um contrato com a Heineken, que ela ia passar, agora os números vou falhar, mas assim, alguma coisa tipo de 300 e poucas cooperativas para 600 cooperativas até 2025. Ela tá dominando e pegando toda a capilaridade disso. Todas as cooperativas querem fechar acordo com ela. E isso é legislação, é regulatório, isso é uma Sanepar do lixo, assim. Uhum. Então, no final das contas, você vira e fala assim, cara, cabe, é provável? Putz, se eu achasse, nossa, é certeza que vai acontecer, eu não tinha vendido nenhuma ação, né? Sim. É que a ação subiu na frente. Você segurou quanto tempo essa posição, Elu? Eu ainda tenho. Você ainda tem? Mas é irrelevante. O pessoal tá perguntando aqui qual é o tamanho ainda. É 2% do fundo. Na verdade, 1% do fundo. E no máximo chegou a quanto? Então, o dia que bateu 22% do fundo, eu olhei e falei, cara, eu dei uma assustada. Então, eu carreguei essa posição perto de... Variou assim, mas até 60, 70 reais ela estava perto de 10%. Não, inteira não. Inteira não. E muito se fala agora do futuro, né? Porque assim, no patamar de preço que ela tá, muita gente começa a ventilar, putz, se ela fizer uma OPA, se ela fizer algum aumento de capital, ou... OPA, eu acho que seria um takeover hostil, tá? Tentar assim, quais são os cenários aí pra frente? Por que você tá segurando e... Eu tô segurando agora porque eu quero sentir a história até o final. Então, eu fiz uma posição que é irrelevante pra minha cota. Mas, assim, o meu fundo, assim, se você for olhar da minha performance, e eu faço questão de não medir para não me emocionar. Mas, assim, eu tive alguns papéis que foram, talvez metade da minha performance, entre Simpar, Unipar, Ambipar, todas par, né? Simpar, Unipar, Ambipar e Nepar. Caramba. Eu até fiz piada esses dias no Twitter, mas todos esses papéis me deram entre 15 e 20 vezes, assim, né? Obviamente não na posição inteira, mas em uma parte relevante da posição. Então, assim, você vira e fala assim, o que tá na conta? E qual o cenário? Eu acho que, assim, o cenário, uma OPA seria com dinheiro do Tércio. Eu não sei se temos esse cenário, tá? Eu diria mais um takeover hostil ou uma relistagem, por exemplo. Quando a Gisele Bündchen entrou, tinha essa discussão que era o Tércio não podia mais se diluir porque ele tinha 50% da empresa. E agora tem 75%. Então, você pode relistar os concorrentes dela. Se não me engano, ela tá 12 ou 13, estava ontem a 12 vezes EBITDA para trás, mas os concorrentes negociam a 17. Então, uma relistagem em outro mercado é uma possibilidade. Um takeover hostil é uma possibilidade. Hostil ou amigo, né? Assim, só qual que é o preço que o Tércio vende? Eu imagino que não é abaixo de 70. Então, assim, quanto que o cara teria que pagar de prêmio para o Tércio abrir mão de todo o upside dele? Então, eu acho que, tipo, você tem esses cenários e eles não são absurdos e
de novo, são 3 bilhões de dólares, né? Não são 30.